celebração dos 5 anos de teses defendidas no programa de pós-graduação em filosofia da UniOeste. Afinal, qual é a tese da tua tese? Olá, tudo bem? Meu nome é Jaqueline e eu vim aqui hoje responder uma pergunta final: qual é a tese da minha tese? Bom, essa pergunta foi feita aos egressos do programa de pós-graduação em filosofia da UniOeste pela professora Esther, para que as nossas falas compusessem, então, uma mesa temática comemorativa aos 5 anos de defesa de teses no programa. Eu gostaria de agradecer, então, o contato realizado pela professora Esther. Eu gostaria de aqui aproveitar a oportunidade para renovar os agradecimentos que eu fiz na minha tese ao professor José Luiz Ames, que foi meu orientador, depois meu co-orientador, ao professor Rosalvo Schitz, que com a aposentadoria do professor José Luiz Ames acabou aceitando a orientação da minha tese, ao professor Alessandro Orienzo, que foi meu co-orientador no período que eu estive vinculado à Universidade Federico II em Nápoles, através de uma bolsa que foi oportunizada pela CAPES para que eu pudesse desenvolver esse doutorado. Então agradeço também a CAPES por isso, e agradeço ao Instituto Federal do Paraná, a instituição na qual eu estou vinculada, que possibilitou o meu afastamento para que eu pudesse defender a minha tese. Então vamos lá, afinal, qual é a tese da minha tese? E eu começo respondendo essa pergunta dizendo que a tese da minha tese é a presença do direito em Maquiavel, ou seja, eu defendo que o direito em Maquiavel, ao contrário do que a tradição crítica associou, tem uma importância primária, central e fundamental para o desenvolvimento do projeto político do pensador. Então vejam, trazer que o direito tem uma importância central e primária no pensamento político do Maquiavel contraria toda uma tradição crítica que associou Maquiavel ao desrespeito e à violação de toda a lei, seja religiosa, seja civil. Então, como eu faço isso, né? Eu trago luz para alguns momentos em que o Maquiavel traz, em várias obras dele, a importância que o direito tem. Não apenas a lei. Quando eu falo em direito, eu falo de um direito num sentido amplo. Eu falo das ordenações, eu falo dos julgamentos proferidos pelos antigos, eu falo da lei, que sim, a lei tem um capítulo próprio na minha tese, justamente pela importância que a lei tem para o pensamento político do Maquiavel, mas eu falo da presença do direito como um todo para o pensamento do Maquiavel. E como que eu faço isso? Como que eu tento demonstrar essa importância primária do direito? Bom, basicamente, no primeiro capítulo, eu dou um passinho para trás e estudo qual é o direito antecedente ao Maquiavel e qual era o direito vigente ao tempo do Maquiavel. Isso porque o Maquiavel, ele reproduz uma frase que estava no Digesto e nas Institutas do imperador Justiniano. Então, o imperador Justiniano, em 529 d.C., ele resolveu compilar todo o direito romano. Em 2 livros que compõem o Código Iuris Civilis, desse imperador Justiniano, há a afirmação de que os estados estão fundamentados nas leis e nas armas. Essa frase presente no direito romano, no antigo direito romano, que aparece nesse compilado do direito proposto pelo imperador Justiniano, é uma frase que acompanha Maquiavel em diversos escritos. Eu até, inclusive, nesse primeiro capítulo, que eu dou um passinho para trás para analisar esse direito, eu questiono se Maquiavel era ou não um leitor de Justiniano. Mas, afinal de contas, essa frase que está presente no antigo direito romano aparece no Maquiavel. E não só isso, o Maquiavel, em vários momentos, ele traz a importância da lei para o seu pensamento político. Por exemplo, ele diz que as melhores leis são aquelas oriundas do conflito, porque elas proporcionam a liberdade. Ele afirma que a lei é uma forma de inculcar uma bondade cívica nas pessoas. Então, a lei para o Maquiavel, ela tem uma importância muito grande. O Maquiavel pensa, por exemplo, uma justiça militar própria para Florença, nos moldes que era a justiça romana. O Maquiavel reproduz essa frase do imperador Justiniano em vários escritos dele do período de chancelaria. O período de chancelaria foi o período em que o Maquiavel era um prático da política, ele era o segundo secretário da República Florentina. E quando ele se colocava nesses textos, eu defendo que ali estava o coração do Maquiavel. Porque, veja, não se tratavam de obras escritas para serem entregues como presente, não se tratava de obras escritas por encomenda, eram obras em que ele falava da política propriamente dita. E ele usava muito a linguagem do direito. E a linguagem do direito estava muito presente na chancelaria florentina. Isso porque antes do Maquiavel entrar para a chancelaria,
a exigência da formação como jurista ou como notário era necessária. Então, a linguagem jurídica no período do Maquiavel era também a linguagem do poder. E isso eu defendo na minha tese. Porque, veja, não existia uma linguagem política própria, não existia um Estado na forma como nós concebemos hoje. Então, a linguagem do direito era uma linguagem política também. Então, não havia essa separação entre política e direito. Então, por isso que o Maquiavel se socorria muitas vezes do direito para fundamentar o seu projeto político. Isso aparece muitas vezes no Maquiavel. E eu demonstro isso na minha tese através da divisão dos meus capítulos de acordo com as obras do Maquiavel. Então, por exemplo, eu trabalho as obras de chancelaria, em que momento que nas obras de chancelaria a linguagem do direito aparece. E eu trago essa frase que estava presente lá no antigo direito romano. Por isso que eu tenho que demonstrar no meu primeiro capítulo a presença, o que era o antigo direito romano, o que se entendia por direito, e para verificar se o Maquiavel então reproduzia ou não reproduzia esse direito. Então eu trabalho as obras de chancelaria e demonstro que nas obras de chancelaria o Maquiavel se socorria dessa linguagem jurídica que estava presente lá no antigo direito romano. O mesmo eu faço com as obras literárias. Eu trabalho o Belfagor e a Mandrágora e demonstro que o Maquiavel utiliza a linguagem jurídica mesmo nessas obras literárias que poderiam ser consideradas obras não políticas. Não é o que eu defendo que no Maquiavel tudo é político, né? Ele trabalha a política em todas as suas obras. Mas veja, nessas obras literárias ele também traz uma linguagem jurídica, né? Inclusive, um dos personagens dele na Mandrágora é o Messer Nícia. O título de Messer era atribuído somente a pessoas formadas em direito. E ele zomba desse Messer Nícia, né? Ele diz que era uma pessoa, um doutor em leis, mas em tudo era tolo. Então ele demonstra essa fragilidade, né? O Messer Nícia era muito impressionado pelo latim, e o Maquiavel zomba disso, até num viés assim, de uma corrente do humanismo jurídico. Então o Maquiavel recebeu uma educação humanista. Essa educação humanista era muito voltada para as questões da justiça. O Maquiavel reproduz a linguagem do direito nas obras literárias, ele reproduz a linguagem do direito nas obras de chancelaria, ele fundamenta o projeto político dele nas ordenações, por exemplo, nos julgamentos proferidos pelos antigos, ele traz a importância da lei para o projeto político dele, para inculcar essa bondade cívica nas pessoas. Então, ao contrário do que foi defendido pela tradição crítica, eu defendo na tese que o direito para o Maquiavel tem uma importância primária, uma importância central, uma importância fundamental, e demonstro isso no decorrer das obras. Por exemplo, no Príncipe, nos discursos, quando ele fala da vinculação entre lei e liberdade. Então, para o Maquiavel, o direito ele não seria algo desimportante. Pelo contrário, para o Maquiavel, o direito ele fez parte da própria educação humanista que ele recebeu, fez parte do período em que ele atuou como segundo secretário, e ele reproduz isso nas obras. Essa importância do direito aparece nas obras políticas maiores, como, por exemplo, O Príncipe e os Discursos. Na verdade, os discursos são a obra em que mais aparece essa importância, essa presença do direito no pensamento político do Maquiavel. Inclusive, eu dedico 2 capítulos da tese a essa presença, né, do direito, tanto nas ordenações quanto nos costumes, por exemplo, e também através da presença do direito, também através da lei. Essa questão, por exemplo, do direito antigo, né, a necessidade de estudo do direito antigo para compreender o projeto político do Maquiavel se dá também, por exemplo, o Maquiavel, muito se diz que a tradição crítica atribuiu ao Maquiavel esse desrespeito e esse desprezo à lei, porque o Maquiavel teria absolvido o Rômulo do fratricídio que Rômulo cometeu contra Remo e fundou Roma. Mas, na verdade, quando se estuda o direito antigo, o direito romano antigo, existia um velho costume romano de condenar a pena de morte aqueles que violavam os muros da cidade. E foi o que Remo teria feito. Então, essa absolvição que o Maquiavel faz do Rômulo em relação ao fratricídio cometido por Remo pode estar, inclusive, fundamentado no antigo direito consuetudinário, baseado nos costumes antigo romano. Então, nesse sentido, eu tento resgatar o direito antigo e demonstrar qual era o direito antigo, e tento, em cada um dos capítulos, demonstrar a presença e a importância desse direito para o Maquiavel,
fazendo um resgate, né, das obras do Maquiavel, dos momentos em que ele trata do direito, da lei, das ordenações, né, da própria justiça, quando ele pensa uma justiça militar própria para julgar os soldados florentinos, assim como existia uma justiça militar própria romana, e do quanto esse direito, do quanto a lei, do quanto esses elementos vinculados ao direito eram importantes para todas as obras do Maquiavel. E nesse sentido eu concluo a minha tese, confirmando a minha hipótese de que sim, o direito tem uma importância primária e central para o pensamento político de Maquiavel, justamente porque, no período de Maquiavel, a linguagem jurídica e a linguagem política faziam parte da linguagem do poder, não havia uma separação. E eu acredito que a tese ganha importância também quando se pensa em um Maquiavel republicano. Porque para defender um Maquiavel republicano, necessariamente precisamos pensar na importância da lei. Ser um republicano ao tempo do Maquiavel também exigia um respeito à lei. Então, como defender a ideia de um Maquiavel republicano se não considerarmos o direito e a lei importantes para esse pensador? Então, basicamente, essa foi a proposta defendida na minha tese, dividida em vários capítulos, nos quais eu abordo as diversas obras e temáticas, né, que perpassam a vida do Maquiavel. Bom, seria isso, então, agradeço a atenção e um abraço.